Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem A Unção de Betânia, que segue narrado nos evangelhos de João, Marcos e Mateus. E faremos uma leitura e uma reflexão e faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus esteja conosco. Lembrando que hoje nós estamos iniciando a etapa da paixão de Cristo, né? Então, a partir de hoje, nós começamos então um estudo sobre a etapa da paixão de Cristo. E se você está chegando agora no nosso canal, assista aos vídeos anteriores, porque esse estudo está dividido em quatro grandes etapas. Nós já passamos pela primeira etapa, que é a etapa da preparação, nascimento e infância de Jesus. A segunda etapa é a etapa do princípio da missão. A terceira etapa é do ministério de Jesus, dividido em três fases: ministério de Jesus na Galiléia, ministério de Jesus na Judéia e o ministério de Jesus em Jerusalém. E hoje, começando então a etapa 4, que é a etapa da paixão, morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus, que é dividida agora na primeira fase da paixão de Cristo. Então, nos acompanhe. João capítulo 11, versículo de 55 a 57. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe ali aí um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tendo tomado uma libra de um perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Disse então Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que o entregaria: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários para dá-los aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa comum, roubava o que aí era posto. Disse então Jesus: Deixai-a, ela conservara esse perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Grande multidão de judeus, tendo sabido que ele estava ali, veio não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. O chefe dos sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro, pois, por causa dele, muitos judeus se afastavam e criam em Jesus. Então, essa é a narrativa do Evangelho de João sobre unção de Betânia. Agora vamos à narrativa de Marcos, sobre a mesma passagem. Marcos, capítulo 14, versículo de 3 a 9. Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Quando ele pôs-se à mesa, entrou uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de um perfume de nardo puro, de grande preço, e, quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça. Alguns, porém, ficaram indignados e disseram entre si: Por
por que este desperdício de bálsamo? Poder-se-ia tê-lo vendido por mais de 300 denários e os dar aos pobres. E irritavam-se contra ela. Mas Jesus disse-lhes: Deixai-a, por que a molestais? Ela me fez uma boa obra. Vós sempre tendes convosco os pobres, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim não me tendes sempre. Ela fez o que pôde, embalsamou-me antecipadamente o corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que me for preparado em todo o mundo o evangelho, será contado para a sua memória o que ela fez. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Marcos sobre a unção de Betânia. E agora vamos à narrativa de Mateus, e em seguida faremos uma reflexão, um aprofundamento sobre as três narrativas. Mateus capítulo 26, versículo de 6 a 13. Encontrava-se Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Estando à mesa, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou-lhe na sua cabeça. Vendo isso, os discípulos disseram indignados: Para que esse desperdício? Poder-se-ia vender este perfume por um bom preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus ouviu-os e disse-lhes: Por que molestais essa mulher? É uma ação boa que ela me fez. Pobres vós tereis sempre convosco. A mim, porém, nem sempre me tereis. Derramando este perfume em meu corpo, ela o fez em vista da minha sepultura. Em verdade vos digo, em toda parte onde for pregado este evangelho pelo mundo inteiro, será contado em sua memória o que ela fez. Essa é a narrativa do evangelho de Mateus sobre a unção de Betânia. Agora vamos fazer uma reflexão sobre o que a mensagem dos evangelhos traz de ensinamento em nossas vidas. Mas antes disso, quero te pedir, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem, desse estudo. Compartilhe para que mais uma irmã ou um irmão também possa fazer parte desse estudo. E também deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o engajamento do nosso canal. Amém? Bem, aqui nós podemos perceber que existe uma diferença marcante do Evangelho de João em relação aos outros dois evangelhos, né? De Marcos e Mateus. João, que vai escrever depois de Marcos e Mateus, ele traz uma narrativa bastante específica, né? Diferenciada dos dois evangelistas. Lembrando para você que está chegando hoje, o objetivo desse estudo é refletir sobre as semelhanças e diferenças dos evangelhos numa mesma passagem, né? E aqui nós podemos perceber diferenças marcantes, né? Primeiro, no evangelho de João, vamos tratar daquilo que é específico do Evangelho de João. João ele faz questão de frisar os 6 dias antes da Páscoa. Por que que João fala dos 6 dias antes da Páscoa? Ele está querendo trazer aqui que é a última semana do ministério de Jesus. Ou seja, é a última semana de Jesus entre nós. E vai também inaugurar, né, porque aqui ele fala 6 dias antes da Páscoa. Por que que é fundamental isso? Aí
você que está nos acompanhando aqui, ou você que faz o seu estudo em casa ou na sua comunidade religiosa, você vai perceber que os evangelhos citam muito a Páscoa dos judeus. Por que que citam a Páscoa dos judeus? Porque a forma de lembrar a Páscoa dos judeus, para os cristãos, ela fica no passado. Porque a partir da morte e ressurreição de Jesus, a Páscoa, ela passa a ter um sentido próprio dos cristãos. Ela passa a ser celebrada como a ressurreição de Jesus, que é uma forma diferente de como os judeus lembram esse período da Páscoa, né? E é muito específico aqui de João, porque esse episódio, na narrativa do evangelista, ele se passa em Betânia, onde estava Lázaro. E aí ele faz questão de frisar, né, Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. E lembrando que a ressurreição de Lázaro, ela é narrada exclusivamente no Evangelho de João, né? Então aqui ele coloca que é uma sequência, né? Então esse episódio ele acontece depois da ressurreição de Lázaro, né? Lázaro que é ressuscitado por Jesus depois de 4 dias já morto. E aqui aparece novamente Marta e depois aqui citado na sequência Maria. Lembrando que a primeira vez que Marta aparece, ela vai aparecer uma primeira vez quando Jesus ele está na casa de Marta e de Maria, quando Marta reclama, né, que Maria não ajudava ela nos afazeres da casa. Maria ficava aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, enquanto Marta ali ficava na lida, né? E depois esse papel de importância, né? Porque na primeira aparição, né, Maria vai ter ali um papel de mais importância do que o de Marta, que acaba sendo repreendida por Jesus. E na ressurreição de Lázaro, Marta tem mais protagonismo, né? Porque ela faz todo o movimento ali até a chegada de Jesus, enquanto Maria fica na casa, né? Numa posição assim mais passiva, não é? E Lázaro só vai aparecer no episódio da ressurreição, muito embora Lázaro é citado como amigo de Jesus, né, como um amigo que ele amava. Mas ele só é citado no período da ressurreição e agora pela segunda vez, né, enquanto Marta e Maria aparecem 3 vezes citadas no Evangelho. E Maria aqui ela repete, né, aquilo que ela vai fazer onde ela não tem o nome citado, né? Vocês lembram quando Jesus está na casa dos publicanos e de repente entra uma mulher e se lança aos pés de Jesus e derrama um perfume e começa a secar os pés de Jesus com os cabelos? O nome não é citado pelos demais evangelistas, mas João, que escreve seu evangelho cerca de 30 anos depois dos outros 3 evangelistas, ele denomina que essa mulher é Maria, portanto, seria a 4ª vez em que ela aparece. E aqui na sua própria casa, recebendo Jesus como convidado, ela repete esse gesto. Mas aqui, conforme o próprio Jesus evidencia, ele tem um significado diferente, né? Que Jesus, ele interpreta para os presentes que ela está ungindo o seu corpo simbolicamente para a sua sepultura, né? Essa é a forma que Jesus identifica esse gesto de Maria. Então não foi por acaso, né? Tudo acontece segundo a vontade de Deus. E aqui aparece na boca de Judas essa questão do questionamento, né? Que Judas, ele achou um desperdício. Olha só, aqui Judas ele já vai mostrando a sua personalidade, né? O que que ele fala? Por que que não vendeu e deu o dinheiro para os pobres? Ou seja, no discurso de Judas, era como se Maria estivesse desperdiçando um perfume caro em Jesus, né? Enquanto Maria, ela faz uma outra leitura. E aí é importante a gente entender. Para Deus, nós temos que oferecer o melhor. Lembra da oferenda de Abel, que ela foi
recebida por Deus e não a de Caim, porque Deus ele quer o melhor, que Deus ele olha para o nosso coração. Então Maria, que não era rica, ela gastou uma fortuna, né? 300 denários, cada denário é um dia de trabalho. Então foi um perfume muito caro, ou seja, ela investiu, ela deu o seu melhor para Jesus. Além do gesto, né, de reverência, ela comprou o perfume mais caro. E Judas, ele só entendeu que ela gastou muito dinheiro, que ela desperdiçou o dinheiro. E também é, existe aqui uma questão muito própria do Evangelho de João, que coloca que a multidão dos judeus, ela foi para ver Jesus, mas também para ver Lázaro, porque o episódio de Lázaro teve uma grande repercussão, né? Imagina o que é ressuscitar um morto de 4 dias. Então eles foram também, Lázaro ele passa a ser um testemunho vivo do poder de Jesus, né? Aquele que Jesus ressuscitar estava ali ao lado, na mesa, né? Então os chefes de sacerdotes viram Lázaro como uma ameaça, porque enquanto Lázaro estiver andando vivo no meio de todos, ele é o testemunho do poder divino, né, de Jesus. Bem, aqui Marcos e Mateus, eles têm uma narrativa muito próxima, né? Entendendo que a maioria dos especialistas coloca Marcos como quem escreveu primeiramente o seu evangelho, então nós podemos dizer que Mateus vai se basear no evangelho de Marcos, né? Ambos citam que Jesus não foi na casa de Marta, Maria e de Lázaro, que ele foi na casa de Simão, o leproso, né? Então, ambos os evangelistas colocam essa questão. E aqui também não cita o nome da mulher, né? A exemplo de Lucas, né, que citou ali que da mulher que ele lavou e beijou ali os pés de Jesus, né? Secou com os cabelos. Marcos e Mateus deixam no anonimato. Novamente, né? Maria, que teve uma importância fundamental, é colocada pelos dois evangelistas no anonimato. Só citam que era uma mulher, né? E aqui também existe uma diferença do evangelho de João, porque João ele coloca o questionamento na boca de Judas Iscariotes. Aqui no caso do Evangelho de Marcos, coloca esse discurso para os presentes, né? Então veja, alguns, porém, ficaram indignados, né? E aí vai falar da questão do desperdício. Então, alguns, ou seja, então, Marcos coloca na boca de pessoas de forma aleatória, né? E Mateus, ele vai colocar esse discurso do questionamento na boca dos discípulos. Veja só, vendo isto, os discípulos disseram indignados. Percebe? Então, João coloca esse discurso na boca de Judas Iscariotes, Marcos na boca de alguns, ou seja, os presentes, né, os convidados que estavam ali, e Mateus coloca que foi um discurso dos discípulos, sem, portanto, identificá-lo. Mas, nas três narrativas, existe uma unanimidade do questionamento sobre o desperdício de um perfume muito caro, né? Bem, e aqui Jesus, da mesma forma, né, questiona a, esse posicionamento, né? E depois ele fala da questão dos pobres, né? Então, aqui em João, ele vai falar, né, da questão dos pobres, que sempre, né, os pobres sempre estarão no nosso meio para que a gente possa fazer o bem, mas que Jesus não estaria o tempo todo, né? Então, os três evangelistas, eles, de forma diferente, né, eles vão colocar essa questão, né? Agora, é importante que Marcos e Mateus, ao contrário de João, eles encerram seus evangelhos de uma forma assim bastante interessante, não é? Quando Jesus fala que esse exemplo, né,
da mulher na boca de João, Maria, que em toda a parte onde for pregado este evangelho, pelo mundo inteiro será contado em sua memória o que ela fez, né? E até hoje é lembrado esse gesto, né, da mulher que se joga aos pés de Jesus e o lava, né, com perfume, né, e seca com os cabelos, né, mediante suas lágrimas. Então aqui Jesus ele exalta, né, esse gesto. Bem, independente das diferenças aqui, né, nós estamos dentro de um mesmo contexto. O que que é importante trazer aqui para a nossa vida, né? É importante trazer para a nossa vida a importância de darmos o melhor, né? Maria, com esse gesto, ela ofereceu o que ela tinha de melhor como reverência a Jesus. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer a nossa consagração a Ele, né? E Ele não quer as sobras, né? Tanto que desde a cultura do sacrifício, né, de animais, de produtos da terra, sempre era oferecido o melhor, a melhor oferenda. Então, que nós sejamos sempre, nos nossos gestos, a melhor oferenda, não é a Deus, né? E aqui Jesus ele começa então a sua paixão e a partir desse gesto, né, de Maria, ela unge nosso Senhor para o cumprimento do período da sua paixão. E que nós tenhamos, né, e aí Jesus ele fala da importância, sim, de cuidar dos pobres, mas que a gente nunca se esqueça daquilo que é maior em nossa vida, que é o testemunho do Evangelho, né? Jesus ele não separa uma coisa, não coloca uma coisa em detrimento de outra. Ele fala que ambas são importantes, mas que nós temos que cuidar dos pobres, que são pobres gerados pela desigualdade social, é muito importante dizer isso. Não é por acaso, não é por falta da produção de alimentos, da escassez de recursos. É porque a ganância de muitos faz com que exista o acúmulo de riquezas, que sempre foi denunciado pelos profetas e depois por Jesus, né? Por isso os pobres. Então Jesus ele nos coloca sempre a atenção de cuidar dos pobres, mas também precisamos estar atentos ao testemunho do evangelho aqui na nossa passagem. Bem? Então muita paz, muita luz no seu caminho. Deus abençoe a sua vida, a sua família e seus projetos. Paz e luz.